Ótimo. Bem, shalom a todos, Erev Tov, todos muito bem-vindos no nosso shiur semanal da Parashá, que dessa semana será a Parashá Pinhas. A Parashá Pinhas, ela está em Números 25:10 a 29:40, a Haftará em 1 Reis 18:46 a 19:21, Brit Hadashá, João 2:13 ao 22 e Terrilim de número 50. E nessa porção de hoje, nós teremos dois irmãos que estarão trazendo seus comentários para nós, que será o irmão Yaakov e o irmão Eliahu, que trará para nós um pouquinho do que essa paraxá tem para dizer para nós. É uma paraxá riquíssima de assuntos, né, de temas. A parte mais conhecida, né, que todos conhecem, é o que aconteceu, né, com Zimri e Cosbi, né, que foram mortos porque estavam fazendo uma profanação, uma imoralidade na frente do mexicano, né, e Pinhas teve uma atitude enérgica nesse momento, né, Pinhas que era neto de Arão. Nós temos também nessa paraxá um novo censo que é feito, né, em Números capítulo 26, e cada tribo é contada individualmente, né. Nós temos também a distribuição das terras por cada tribo. Nós temos a solicitação de terras, né, por parte das filhas de Tzeloferrad, né? As 5 filhas dele pediram algo justo, né, já que não tinha homens na tribo, elas pediram algo justo. Nós temos também Josué como o sucessor de Moshe nessa paraxá, né? E nós temos também, mais ao final da paraxá, as ofertas diárias e das festas bíblicas, né? Nós temos também as instruções detalhadas sobre os sacrifícios, né, que haveriam nessa época, né? Então, temas centrais dessa paraxá é o zelo, né, pela santidade, né, Pinhas tomando aquela atitude, justiça e equidade nas questões de herança, né? Então fala das filhas de Tzeloferrad, a transição da liderança de Moshe para Yehoshua, né, para Josué, a postura de Moshe perante esse momento, né? E a ordem dos serviços diários, dos sacrifícios que eram feitos também por ordem de Hashem. Então, todos esses conteúdos, né, fazem parte da paraxá dessa semana, da paraxá Pinhas. E antes de passar a palavra para os nossos irmãos, eu gostaria de fazermos uma oração para começarmos o nosso shiur. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torá. Bendito Amém. sejas tu, eterno, nosso Elohim do universo, que nos santificaste com seus mandamentos e nos ordenaste nos envolvermos com a palavra da Torá. Que essa noite possa ser uma bênção para cada um de nós, de muito proveito, de aprendizado, que nossos ouvidos possam estar abertos e que os nossos corações sejam terras férteis para que a palavra de Hashem possa cair e crescer e dar fruto abundantemente. Que os irmãos que estão aqui nessa noite possam ser abençoados, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que eles possam se preparar para as próximas quintas-feiras, e te pedimos, Hashem, dai graça aos nossos irmãos, encha-os com teu espírito e com a tua sabedoria. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E sem mais delongas, a palavra está com o nosso irmão Yaakov. Boa noite, gente. Muito obrigado, Rabino. Mais uma vez é uma alegria estar podendo compartilhar um pouco do que a gente, ao longo dessa semana aí, estudou, procurou aprender, e que o Eterno possa nos abençoar ricamente nesse dia de hoje. E como o Rabino falou, a Parashá Pinhas, ela é bem extensa, é uma paraxá que tem muitos pontos, muitos tópicos, muitas coisas interessantes que acontecem nessa paraxá, mas o nosso enfoque no nosso shiur hoje
vai ser justamente com a atitude que Pinhas teve quando ele se deparou, ele viu ali à frente de uma atitude de pecado, né, de um príncipe da tribo de Simeão com uma midianita, né? Então, essa paraxá, ela começa falando de uma aliança de paz, tá? Ela fala também desse censo que o Rabino comentou, com a nova geração que estava ali no deserto. Aquela geração primeira ali, ela se perdeu, ela pereceu no deserto, e prestes a entrar na terra de Canaã, o Eterno determina, ordena que seja feita uma nova contagem do povo, né? Depois, o Rabino comentou também sobre a justiça que teve das divisões das terras, onde as tribos mais numerosas, por questão de justiça, receberiam uma terra maior. Tem um ponto bastante interessante aqui nessa paraxá, que é exatamente o anúncio da morte de Moshe, né? Onde Moshe, quando ele é chamado para subir ao monte, ele obedece uma ordem do Eterno, e ali, naquele momento, ele, totalmente desprendido da sua liderança, de algo maior, por ele ser um líder ali do povo, ele segue, ele acata aquelas ordens e vai, mas, sobretudo, ele deixa uma preocupação muito grande. O sentimento dele de pastor, a preocupação dele de quem estaria guiando o povo que estaria prestes a entrar naquela terra prometida. Então, ele se preocupa, né? É um ponto bastante interessante, eu não vou falar nisso agora, talvez o irmão Eliarro possa tocar, não sei, nesse assunto, mas é um ponto bastante interessante, com o altruísmo dele, ele não é egoísta nesse momento, acata uma decisão do Eterno e se preocupa, né? E o Eterno nomeia, então, Josué para que pudesse suceder a liderança de Moshe e conduzir o povo ali na terra prometida, né? Fala também dos sacrifícios contínuos, que eram feitos de manhã e tarde, né? Também um ponto interessante, comenta sobre as festas de Rosh Chodesh, Pessah, Yom Teruah, Yom Kippur e a festa de Sukkot, tá? Então, o contexto dessa paraxá é esse, e, como eu disse, o enfoque vai ser dado na questão, na atitude de Pinhas, né? A atitude dele como pano de fundo dessa paraxá, né? E, para entender essa atitude dele, a gente volta só um pouquinho, ainda no capítulo 25 da paraxá anterior, que nós vimos que Balaque tentou, e muito embora Moshe, com toda a sua educação e sua diplomacia, ele tenta conversar com o rei Balaque, né, para poder cruzar ali aquela terra, e Balaque, simplesmente com medo, imaginou que Israel pudesse ser uma ameaça e tenta contratar Bilã para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Só que isso era uma coisa impossível, porque um decreto já havia sido dado ao povo de Israel, né? Algo que já tinha sido abençoado não poderia ser amaldiçoado, né? Mas Bilã, como era uma pessoa astuta, ele tinha o seu olho voltado para o financeiro, né? Ele teve uma espécie de plano B. O que ele fez? Ele trouxe o mal, já que Balaque não podia atacar o povo ali de fora para dentro, ele trouxe a estratégia de que o povo pudesse ser atacado de dentro para fora, né? E qual foi esse plano? Ele falou para que as mulheres bonitas ali de Moabe, de Midian, pudessem atrair os filhos de Israel. E foi justamente o que aconteceu. Quando houve esse contato com as mulheres midianitas e as moabitas, o povo começou a errar. Tá? O povo começou a errar e inclusive, assimilar as suas crenças, e isso trouxe um prejuízo espiritual muito grande para o arraial, né? E, para piorar a situação, né, chega um príncipe
um cabeça da tribo de Simeão, que é Zimri, né? Ele vai e traz para o arraial uma uma mulher cabeça da tribo de Midian, né? Trouxe para o arraial e ali consumou-se a relação na frente de todo o povo, né? E isso causou realmente, né, no povo, o povo ficou atônito, sem conseguir agir naquele momento, não sabia o que fazer, talvez alguns até mesmo aprovando e gostando de ver aquela cena, porém, Pinhas, né, ele pega e toma uma decisão, né, bastante enérgica, né, bastante drástica. O que ele faz? Ele pega uma lança e, ao mesmo tempo, transpassa os dois pelo ventre, né, chegando à morte de ambos, né? E isso cessou, né, no ato que o povo, os filhos de Israel, estavam em contato com as midianitas, né, subiu a ira do Eterno e já tinha tido uma mortandade ali de 24 mil pessoas, né, algo bastante expressivo, né? Então, Pinhas, ele, com uma atitude extrema, ele vai e mata essas duas pessoas. E o que acontece? Acontece que a mortandade ela cessa no meio do arraial, né? E isso, a gente tem uma pergunta aqui a fazer, né? Como é que algo, uma atitude assim tão violenta, né? Tão drástica, tão enérgica da parte de Pinhas, né, pudesse cessar aquela mortandade, e o Eterno falou que deu uma aliança de paz para ele, né? Isso a gente enxerga as respostas na própria Torá, né? Essa atitude dele simplesmente deteve a mortandade, que está lá no verso 8. Ele desvia a ira do Eterno contra o povo, né? Está no verso 11. Depois, o zelo que ele teve, né, num lugar que era santo, que tinha a presença do Eterno, o Eterno estava ali no meio do povo, era um local que o Mishkan foi levantado, o Eterno estava no meio do povo, ele cessa aquele pecado, né, e, sobretudo, o zelo dele traz a expiação para o povo, né? A morte cessa ali, né? Ele foi zeloso com as coisas do Eterno. Ele viu que havia uma afronta contra o Eterno e ele traz para si essa afronta. Ele não admite essa afronta no meio do arraial. Aquele pecado contaminando todo mundo, né? Então, o zelo dele é a mesma coisa da diligência que ele teve, né? Ele teve um zelo com diligência, com sabedoria, né? E, assim, que ensino que nós podemos ter com relação a essa atitude de Pinhas, nessa paraxá, né? Pinhas, ele teve ali um confronto com o pecado, né? E nós também temos que confrontar o pecado quando nós nos deparamos contra ele. A nossa maior dificuldade na caminhada, ela vem da nossa carne, né? Então, constantemente, nós temos que estar trabalhando para que o pecado não nos vença, né? Constantemente, nós temos que trabalhar, né, estarmos vigilantes para que o nosso Yetzer Hará não nos permita que venhamos a errar, como foi feito ali no caso do cabeça da tribo de Simeão, os Zimri com Cosbi, né? Então, Pinhas, ele não transige com o pecado, né? Ele agiu imediatamente. Então, quando nós estivermos à frente de uma situação, de uma determinada situação que percebemos que há pecado, nós não temos que agir de uma forma como Pinhas, né? Pegar uma lança e sair matando qualquer um, né? Nós temos que estar pautados com a palavra do Eterno,
temos que estar pautados na comunhão com o Eterno, em conexão com o Eterno, para que possamos combater isso. Se nós vemos um irmão que está errando, pecando, nós, com sabedoria, com diligência, com zelo, devemos chegar, sim, conversar, tentar orientar da melhor forma possível e, se for o caso, trazer também para a nossa liderança determinados assuntos, né? Então, Pinhas teve o zelo com o Eterno. Ele não permitiu que aquela afronta acontecesse, né? E, assim, o que fica também interessante que a gente tenta entender nessa paraxá, como que essa atitude que Pinhas teve foi uma atitude correta, né? Ele teve, afinal de contas, foi uma atitude extrema. Ele pegou uma lança e atravessou 2 pessoas, inclusive o irmão dele, né, lá do Arraial, né? Como saber que aquilo que Pinhas estaria fazendo, ele mesmo, como que ele poderia entender que seria o certo, né? E foi o certo, porque o Eterno deu a ele o quê? Uma Brit Shalom, né? Uma aliança de paz, né? Deu um sacerdócio perpétuo, né? Então, a gente pode dizer que essa atitude dele foi assertiva porque ele teve discernimento. E para ele ter discernimento, é uma pessoa que vivia em obediência com o Eterno. Certamente, Pinhas era um homem que recebia as instruções que Moshe passava. As instruções vinham do Eterno e Pinhas certamente era um homem de tenda ali, um homem que estudava, que estava atento às questões, um homem que tinha comunhão com o seu povo, tinha comunhão com o Eterno. Então, naquele momento que houve aquela afronta, né, ele soube, ele teve a certeza de como agir. Ou seja, o coração dele estava 100% alinhado com o Eterno, né? E como que essa conexão existe, né? Quando a pessoa está sempre buscando, sempre querendo aprender. Pinhas, nós percebemos que ele foi além do seu natural, quando ele viu aquela afronta. Porque, afinal de contas, matar alguém não é algo tão simples assim, né? Então, ele foi além do seu natural. Ele tinha os seus ouvidos atentos, né? Ele tinha os seus ouvidos espirituais abertos, seus olhos espirituais abertos. Então, quando ele percebeu aquele ato dos 2, a primeira coisa que ele fez, ele não teve dúvida, ele agiu da forma que agiu. Ele trouxe para si essa afronta. E, por ele ser um homem de comunhão com o Eterno, né, eu penso nessa paraxá que ele teve a direção do Espírito do Eterno do que fazer. Porque, assim, a gente imagina, quando temos alguma decisão a tomar e a gente recebe alguma orientação, fica fácil, né? No caso de Pinhas, ele não recebeu orientação nenhuma, ele simplesmente não esperou a coisa evoluir e, na mesma hora, tomou aquela atitude, né? Moshe, ele sempre tinha contato com o Eterno falava diretamente com Moshe, né? E Moshe agia conforme as instruções do Eterno, né? Isso era mais, vamos dizer assim, mais simples, né? O Eterno falava, diga ao povo que marche, o povo marchava, né? Teve aquela questão do homem que saiu para catar lenha no dia de Shabat, o Eterno orientou o que fazer com aquele homem, tá? Então, quando a gente tem essa orientação direta, fica fácil para tomar decisão. No caso de Pinhas, ele simplesmente estava sozinho, mas a decisão dele, o ato dele, que ele fez ali no momento, foi um ato corretíssimo, né? E a prova disso é que ele recebeu a aliança de paz, né? E cessou aquela mortandade. Então, irmãos, essa atitude de Pinhas e essa paraxá, ela nos traz para a gente essa reflexão, né?
nos desafia a enfrentarmos o pecado, né? O pecado do dia a dia, nosso Yetzer Hará, né? Nossa inclinação para aquilo que possa nos trazer prejuízo. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter sabedoria, né? Como agir. Entendemos que Pinhas foi um homem sábio, e se essa sabedoria ele teve, é porque realmente ele estava conectado e alinhado com o Eterno, né? E quando nós estamos alinhados e conectados com o Eterno, nós podemos experimentar a presença do Espírito do Eterno nos dando toda a direção em todos os atos das nossas vidas, em todos os momentos, né? O Espírito como fala lá em Atos 5:32, que o Espírito do Eterno é dado àqueles que obedecem. Então, essa paraxá, ela nos convoca, nos traz uma reflexão para enfrentarmos o pecado diário, estarmos sempre atentos. E isso, a gente consegue ter essa sabedoria, a gente consegue enfrentar o pecado, enfrentar o mal, fazendo o que nós estamos fazendo, né? Estudando a Torá, tendo conhecimento da palavra, como sempre fala aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos dá a direção. Nós erramos, muitas vezes erramos, porque nós não conhecemos bem a palavra. Tá? Então, essa paraxá nos chama, nos convoca, né, para exatamente isso, né, para que saibamos, antes de também perceber o pecado do próximo, né, que saibamos também sermos justos e olharmos para nós mesmos, porque o homem, as pessoas, elas são rápidas para julgar, né, como foi falado pelo Mashiach. A gente enxerga um cisco no olho do irmão, mas muitas vezes não vemos a trave que está no nosso olho, né? Então, é muito importante que a gente, primeiramente, possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos para que não venhamos a estar pecando. Então, essa paraxá nos traz essa reflexão, né, com relação ao pecado, que estejamos cada vez mais vigiando contra certas atitudes. E também eu gostaria, aqui, estudando essa paraxá, de deixar uma pergunta aí no ar para os irmãos, e, ao final, os que queiram participar, né, porque algo que eu fiquei pensando, né, porque a gente viu que a atitude de Pinhas, ela foi uma atitude correta, né? Ele cessou a mortandade, ele teve um Brit Shalom, ele teve um sacerdócio perpétuo, né? A questão do sacerdócio perpétuo que ele foi presenteado, é saber que ele sempre estaria em conexão com o Eterno, sempre o Eterno estaria perto dele, né? Então, com essa atitude correta dele, né, nós vemos que ele não transigiu com o pecado, né? Nós podemos dizer que ele estava alinhado com o Eterno, ele tinha discernimento, era uma pessoa obediente, era zeloso com as coisas do Eterno, né? E a sua atitude, mesmo que sendo drástica, ela foi assertiva. Mas aí fica uma pergunta que eu vou deixar no ar, né? Como que essa atitude, né, pôde ter sido aceita pelo Eterno, sendo que o mandamento na ocasião era não assassinarás, né? Não assassinarás. Eu vejo como uma exceção, algo que aconteceu ali num contexto específico, né? Uma forma de defesa que ele teve, porque o pecado estava indo no arraial, estava entrando na casa dele, né? Mas o Eterno aceitou aquela situação, né? E o mandamento era não assassinarás. E, no entanto, ele, com uma lança, atravessou o ventre de duas pessoas e ambas vieram à morte, né? E, com isso, cessou também toda a mortandade do arraial, né? Então, irmãos, essa é a minha breve contribuição com relação a
essa paraxá, e tem, como foi dito, tem muitos pontos nela, né? E se caso alguém também queira tratar de alguma coisa para frente, que leu, estamos aqui à disposição e podemos tentar falar mais alguma coisa. E fica essa pergunta, né? Essa reflexão do final que eu falei sobre a questão da atitude de Pinhas, que o mandamento era não assassinarás. Tá bom? Uma boa noite, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom não, Shalom. Shalom, Yaakov. Obrigado, obrigado. Importante a gente refletir, né, sobre esse evento, que ele nos ensina muitas coisas. Mas eu não quero comentar nada agora, não. Quero passar a palavra já para o nosso Arri Eliahu. Eliahu, Bevakashá. Toda Rabá, Rabino. Shalom, shalom, lekulam. Boa noite a todos. É bom, né, poder estar aqui mais uma vez estudando, né, podendo passar aquilo que o Eterno passou, né, para a gente primeiramente, e nós aprendermos juntos, né, sobre isso que o Eterno nos passou, a gente transmite, nós estudamos juntos e aprendemos juntos. Muito, né, muito boa essa explanação do nosso irmão Marco, né, nosso irmão Jacob. E realmente, né, o que me chamou muito a atenção nessa 41ª porção foi a questão de Josué, né, o paralelo de Yehoshua com Yeshua, né, só que hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais dentro do pomar de palavras, né, que entender algumas colocações, né, no hebraico e vermos o que, né, essas colocações que por muitas das vezes elas passam batido em nossa leitura, a aplicabilidade dela nos dias de hoje. Então, como o Rabino bem falou, bem explanou também o nosso irmão Yaakov, sobre os acontecimentos nessa porção, né, só para mostrar um detalhe a mais, não vai ser sobre isso que eu vou falar, né, mas só um detalhe a mais que vai direcionar onde eu quero chegar, né, e vai ser um complemento que também vai ser sobre o pecado, né, vai ser um complemento de uma outra ótica, né, de como o nosso irmão Marco trouxe. Ele trouxe essa questão do pecado, né, de uma atitude nossa, e dentro desse paralelo de Yehoshua e Yeshua, eu vou trazer da gente para os outros. Então, vai ser uma questão bem completa. Então, se nós olharmos o censo, né, o valor que foi contabilizado, e é o segundo censo, né, que acontece, é um valor de 601.730. Se nós fizermos a gematria, né, e a redução máxima dessa gematria, vai ter um valor numérico de 8. E 8 nós sabemos, dentro, né, do significado dos números, né, dentro dos números hebraicos, 8 representa um recomeço. E nesse momento na história do nosso povo, é realmente um recomeço. Ali está sendo contada aquela geração depois de 40 anos, né, o texto não estava explícito, né, que se passaram 40 anos, né, mas aqui nós vemos que foi contado, né, o povo já estava prestes a entrar em Eretz Israel, né, na Terra Prometida. Né, teve esse censo, né, que deu essa gematria de 8, um recomeço. E como nós vimos, o Eterno ele fala com Moshe que ele não ia entrar na terra, né, que era necessário, né, aí Moshe fala com o Eterno que era necessário levantar um outro líder, né, um líder que
ele tivesse aquelas capacidades, ele fosse uma pessoa que, quando o povo fosse sair para a peleja, para algum lugar, né, esse líder ele saísse à frente, se fosse entrar em algum lugar, esse líder, ele iria entrar ele seria o primeiro a entrar. E diante disso, né, a Torá ela vai falar em Bamidbar 27, né, do versículo 16 até o versículo 23, a Torá vai nos dizer assim: E Moshe falou ao Eterno, dizendo que o Eterno, Deus dos espíritos de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como ovelhas que não têm pastor. E agora, dê uma atenção nesses próximos trechos, né, até o versículo 20. E o Eterno disse a Moshe: Toma para ti a Josué ben Nun, né, Yehoshua ben Nun, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e o farás estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e o recomendarás à vista deles, e darás de teu brilho, né, e algumas traduções pode estar da tua glória, da tua graça, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E diante de Elazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo dos Urim, diante do Eterno, conforme o seu dito sairão. E conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moshe fez conforme o Eterno lhe ordenara, e tomou a Yehoshua e o fez estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação. Impôs-lhe as mãos e lhe deu a comissão, como o Eterno falara por intermédio de Moshe. Então, nesse trecho, né, a gente consegue observar o cuidado que Moshe, né, ele teve. Isso mostra o quão Moshe é diferente, né, de todas as outras pessoas. Os nossos sábios vão dizer que nunca houve uma pessoa tão humilde como Moshe. Também a Torá vai falar que nunca houve, né, um profeta como Moshe. E os nossos sábios, eles irão enaltecer muito, né, essa questão da humildade de Moshe nesse momento. E onde o Eterno acaba de falar com ele e mostrar a terra que ele andou que ele pelejou por ela por 40 anos, né, conduzindo o povo, né, em todas essas situações áridas, que ele não iria entrar, ele só iria ver. E se nós olharmos, foi um erro que, né, ele e Aharon erraram. E assim, né, olha a vida de Moshe, né, foi um erro bem pontual, mas para o Eterno, esse erro pontual, ele tem uma importância muito grande, né? Então, mesmo nesse momento, Moshe, ele, ao invés de olhar, né, falar com o Eterno, não sei, de tentar verificar a situação que está acontecendo com ele preocupa com o povo. E, né, em segundo lugar, né, depois dessa questão da humildade de Moshe, a escolha de Josué, né, de Yehoshua ben Nun. A frase, ela vai dizer o homem, né, em que há o Espírito. Em hebraico vai estar Ish Asher Ruach Bo. E o que isso quer dizer? Isso, nós entendermos o que está escrito em hebraico, é muito importante para o nosso entendimento. Josué ele já estava capacitado pelo Espírito. Ainda os nossos sábios, eles irão dizer que a capacidade de Josué não era apenas militar, né? Ele tinha a capacidade de liderança, uma capacidade profética. Isso
né, essa capacidade militar ela é posta à prova na batalha contra os amalequitas, né, tanto na questão de batalha, né, de questões militares, mas essas questões de comunhão, essa questão profética com Hashem, né, e de liderança de povo. Isso a gente pode ver essa discussão rabínica lá no Talmud babilônico, no Tratado de Sanhedrin, Yeslim V. Kamesh Bet, né, que é 27b, e dentro desse texto de Bamidbar, né, se nós continuarmos lendo e prestarmos um pouco atenção no versículo 20, a Torá ela vai, né, ela irá nos dizer: e darás teu brilho a ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E aqui a Torá está nos mostrando da importância da esmirra, né, da autorização, para exercer a função, né, que nesse momento essa esmirra é para a questão de liderança. E essa questão de liderar, essa questão de dentro da nossa cultura, ela é muito importante. Pode ver sempre, né, o cuidado que o rabino, né, nosso rabino Shlomo tem com o rabino Judá, com o rabino Avner, né, à medida que a gente vai conversando com o rabino Goffman, com o rabino Gustavo, né, e sempre quando as pessoas vão conversar e querer saber sobre o rabinato do nosso rabino, perguntam, né, sobre os rabinos dele, e isso é muito importante, né, dentro da cultura do nosso povo. Né? E a gente aprofundando dentro desse versículo, a gente vai encontrar uma palavra Merhot Ha, né? E essa palavra ela faz muito sentido, né? Porque se nós lermos, né, em português é simplesmente darás de teu brilho a ele para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Mas brilho não faz muito sentido, né? Ou em algumas traduções glória também não faz sentido, e as pessoas podem até às vezes nós lermos pode até ir para um caminho diferente do que aquilo que o texto quer nos dizer. E isso, o texto em hebraico, ele quer nos mostrar que é a questão da presença, né? Aquela presença que Moshe tinha diante do povo, ela é passada para Josué, né? Aquela posição que Moshe tinha diante de todo o povo, o reconhecimento né, por todo o povo, ela é passada para Josué e na frente de todo mundo, né? E principalmente de Elazar, o sacerdote. E isso era uma das funções do sacerdote. E dentro ainda dessa questão do texto, vai mostrar que mesmo essa questão de Merhot Ha, de porás a glória, aquela imposição, a presença de Moshe para Yehoshua, ela tinha uma forma, né, de acontecer. E Josué, ele estaria sobre sobre a égide, né, sobre a questão do sacerdote, né, que era necessário Josué fazer a consulta com os Urim Tumim, né, junto do sacerdote. E Moshe não precisava disso. O que Moshe falava, o Eterno fala, né, que com todos os outros, né, ele utiliza de vários artifícios, de várias situações para falar com todos os outros, exceto com Moshe, que fala face a face com Moshe. E dentro de toda essa construção que eu fiz, né, fiz até agora, ela é necessária para nós começarmos a entrar nesse momento diante daquilo que eu tinha dito, né, que qual era a relação de Yehoshua e Yeshua, fazendo um complemento do que o nosso Ari falou da questão do pecado, né?
Ali, Pinhas, ele teve um zelo, né? Ele não agiu em nenhum momento com raiva, um sentimento de raiva, um sentimento de matar. Acho que eu já estou dando até um spoiler da resposta. Mas ele agiu com grande zelo e um cuidado por toda a Israel. E, né, dentro dessa construção, eu já começo também fazendo uma pergunta, e respondam cada um por si. E hoje, nós não temos algo que nos remete a esse mesmo momento que aconteceu com Moshe e Yehoshua e Elazar? A Brit Hadashah, ela irá nos contar que Yeshua diz em João 14, de 1 a 31, e quando Yeshua for aos céus, né, aqueles que crescem nele irão realizar obras maiores do que as dele e que ele deixaria a Ruach HaKodesh. Mas o mais interessante disso tudo é que dentro desse texto ainda, né, se nós lermos o versículo 17, ele vai estar escrito assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso está claro. O mundo não conhece a Torá, não conhece Yeshua e não conhece a Ruach. E vai fazendo um paralelo, que Josué vai estar conduzindo o povo a uma terra que não conhecia o tetragrama, né, não conhecia a Shem, não eram monoteístas, né, serviam a vários outros deuses. E vamos continuar descortinando aqui o que a Brit Hadashah nos mostra. E diante disso, né, que nós acabamos de ler, Yeshua diz, está exposto lá em Marcos 16, 15 e 16, assim: e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E também em Atos 1, do versículo 1 até o versículo 8, só que a gente vai ler só do 4 até o 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E continuem fazendo, né, esse paralelo, que depois nós iremos juntar essas duas construções. E, né, fazendo, né, esses dois paralelos, isso que a gente acaba de ler, né, que está escrito na Brit Hadashah, e foi Yeshua, nessas 3 ocasiões, disse para os seus discípulos, isso não aconteceu com Josué? A mesma coisa aconteceu com Josué, dentro daquilo, né, que estava para acontecer naquele momento. Josué foi preparado, ele estava, né, sempre onde que Moshe estava, Josué estava. Quando foram enviados os 12 espias, Josué e Caleb, eles tiveram o Ain Tová, né, Ain Tzad, que tiveram um olho bom, um olho justo para ver aquilo que o Eterno falou, ele é fiel para cumprir. Enquanto o restante, mais de 80%, maldisseram sobre em relação à terra. Então, Josué, ele foi capacitado, ele liderou o povo a entrar em Canaã,
E muitas pessoas foram salvas através do testemunho, e assim, nem viram o que aconteceu, mas de apenas ouvir falar. E nisso a gente tem um exemplo magnífico, que é o de Raabe e toda a sua família, né, que ela fala que ela escutou, né, ela, de ouvir falar sobre o povo de Israel, ela creu no Deus de Israel. E com isso, né, ela entra na genealogia de Mashiach, na genealogia de Melech David, é relembrada lá em Hebreus, agora se não estou enganado, acho que capítulo 9, mas está lá em Hebreus, nos Heróis da Fé. E isso foi só de ouvir falar. Mas Yeshua, não, lá em Atos, ele não fala com o povo, né, que é necessário, após a capacitação pela Ruach, ser testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Isso mostra 3 níveis, né, em 3 locais. Jerusalém, entre, né, os santos, né, na cidade mais elevada, na Judéia, entre o nosso povo, né, e na Samaria, junto, né, na Galute, com as nações. Né. E agora que chega realmente o ápice, dentro dessas 2 construções que nós fizemos de Josué e essa construção de Yeshua, agora nós iremos juntar isso tudo. Então, diante de tudo isso que foi exposto, né, eu quero chamar a atenção, né, de todos vocês para o texto de Oséias, capítulo 4. É até engraçado, né, que nesse texto de Oséias, capítulo 4, depois, quem, né, tiver oportunidade, quiser ler, leia. Mas desse trecho que, né, desse capítulo, são cerca de 35 versículos, nós só lemos um, que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, e agora, a outra pergunta: por que o povo perece por falta de conhecimento? Se nós lermos todo o texto, nós iremos entender. A culpa do povo perecer por causa da falta do conhecimento é porque os sacerdotes não estão cumprindo aquilo que é a responsabilidade deles de cumprirem. E por que eu estou falando de sacerdócio? A gente começou falando sobre Josué, Elazar, Moshe, Yeshua, né, a capacitação da Rua. Eu disse, né, que o povo ele perece pela falta de conhecimento. E hoje, né, quem são os sacerdotes? Né, lá em Oséias 4, o profeta ele vai falar que o povo vai perecer né, pela falta de conhecimento por causa dos sacerdotes. E hoje, quem são os sacerdotes? Vamos ver o que a Brit Hadashah fala sobre isso. Lá em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 a 6. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Yeshua HaMashiach, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao Eterno e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E também lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 a 9, vai nos mostrar essa mesma questão sobre o sacerdócio. E também as suas responsabilidades. E Yeshua, quando Yeshua estava no madeiro, e Yeshua fala: Pai,
né, está consumado, entrego a ti o meu espírito. O véu, ele se rasga de cima a baixo. E no Mishkan, nós sabemos o que é o véu. O véu fazia separação do lugar santo e do lugar santíssimo. E quem poderia entrar no lugar santíssimo era só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Mas Yeshua pagou, né, um preço que nós não merecemos e nos deu esse acesso, né, ao Pai, nos fazendo, né, nos tornando, né, nos fazendo ser sacerdotes. E o porquê disso tudo? Né? Muitas vidas estão sedentas para ouvir a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno é a Torá. Josué, ele liderou o povo para entrar em Canaã com o Espírito que estava dentro dele e com glória, com a presença, né, com a posição que era de Moshe, ele assumiu. Hoje, né, desde o momento que o véu se rasgou de cima a baixo, é nossa responsabilidade e seremos cobrados por isso. Então, é de suma importância, né, assim como, né, Yehoshua fez, ele, onde que Moshe estava, Yehoshua lá estava. Né? Moshe ficou 40 dias no monte, e onde que Josué estava? Josué ficou lá no monte esperando Moshe voltar. Então, como Josué foi, nós também devemos sermos íntimos de Yeshua. Sendo seus imitadores, ele não fala isso na Brit Hadashah, que nós devemos ser imitadores. Né? Nós devemos, né? Rav Shaul fala que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Mashiach, né? Mashiach, a Torá viva, nós devemos cumprir aquilo que Yeshua demonstrou e fez através das suas atitudes. Então, Yeshua foi um pleno cumpridor da Torá. Então, diante desse esforço, né, de tudo que nós, né, tanto eu quanto o nosso Ari Yaakov, né, dissemos, nesse ciclo de Torá, que a gente, né, saia com esse entendimento dessa porção de Pinhas, a luta contra o pecado, ela é constante, né? Além dela ser constante, ela é pessoal e coletiva. Porque nós temos a necessidade, né, que, em primeiro lugar, a salvação ela é individual. Né? Para alcançarmos o Olam Rabá, é necessário de cada um de nós, né, aquilo que nosso Ari diz, né, de nós termos esse zelo com as coisas do Eterno, né, assim como Pinchas teve. E também nós temos a responsabilidade do coletivo. E essa responsabilidade do coletivo não é sair gritando nas ruas, né, entregando o panfleto. Pelo contrário, é nós sermos um pleno cumpridor de Torá. E uma vez eu escutei que uma pessoa que não conhece a Torá, que não conhece ao nosso Deus, né, os nossos testemunhos pode ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Né? E o nosso testemunho, nós estamos sempre sendo observados. E o nosso testemunho ele vai fazer a diferença na vida de alguém. E por isso que, né, já terminando a Brit Hadashah, ela também vai falar que a salvação ela não é pelo muito do falar. A ruach que vai convencer aquela pessoa, vai quebrantar o coração da pessoa de alcançar aquilo, né, que o Eterno, né, tem preparado para a pessoa. Mas a pessoa tem que estar sensível, né,
para estar atento e ter a percepção correta daquilo que Arua quer conduzir. Então, diante disso, né, eu agradeço, né, por essa riquíssima oportunidade. Amém. Baruch Hashem. Com isso dito, os irmãos que queiram fazer algumas perguntas, por favor, podem levantar as mãos ou, né, clicar aí em levantar a mão. E pode dizer para quem que vocês querem fazer a pergunta, ou para o Yaakov ou para o Elial. Javan, começamos com você. Para quem vai a pergunta? É para o Yakov, pela parte, o finalzinho que ele colocou, a pergunta que é muito interessante mesmo. Achei a pergunta muito... Porque quando eu estava prestando atenção, por exemplo, em liderança, né, quando teve o problema do bezerro de ouro, quem foi que desceu lá né, teve uma liderança para acontecer aquilo. Quando teve um Cora, teve uma liderança para acontecer aquilo. Aí quando eu fui ver essa questão aqui, deles descerem para fazer aquela profanação, não foi, ele não teve não via assim uma liderança de uma pessoa levando para que isso acontecesse. Deu assim, ao meu entender, eu até anotei para não perder, porque normalmente eu perco as coisas, né? Que assim, que morreu ali não por causa de liderança, não tinha liderança, eles morreram por causa do sagrado. Aquela morte lá, no sentido do sagrado, porque não dá para pensar assim, eu vou matar como se fosse no nosso período, eram períodos diferentes, tinham guerras, né? Então tinha uma liderança para isso. Chega um determinado momento em que começam a fazer aquilo que é profano e não tem um líder que está acontecendo isso. Porque tudo que aconteceu antes, Moshe tomou uma atitude, Arão tomou uma atitude. E naquele momento, cadê Arão? Então alguém foi e olhou, não, isso aqui é sagrado. E por isso tomou aquela atitude. Assim, foi assim que eu vi. Muito bem. E como que a gente pode saber que aquilo era sagrado e que a atitude, devolvendo a pergunta, né? Que a atitude é correta? Né? A morte ali no caso de... Porque não tinha outra, né? Tipo assim, na época era guerra, não dá para comparar com hoje, né? Naquele período, a profanação estava enorme na frente do lugar se faz sacrifício por pecados. Imagina. E Moshe e Arão olhou, né? Moshe e Arão, alguém pirou, velho. Desculpa a expressão, mas foi a última que eu tive. Tá bom. É porque você começou a falar de liderança, depois passou para a Cora, né, do bezerro, ficou um pouco confuso, né? Mas aí que disse sobre a questão da morte, eu entendi que a morte foi a atitude de Pinhas sobre os dois ali, né? Então, eu vejo assim que, como eu comentei, quando a gente recebe uma instrução de alguma coisa a fazer, fica fácil, né? Fica fácil tomarmos decisão, foi o caso de Moshe. Moshe, ele recebia a instrução direta do Eterno e agia ali conforme o Eterno ia falando. Pinhas, ele não teve nada disso. Né? A gente percebe que ele o que ele tinha era conexão com o Eterno, era a obediência com o Eterno, era o amor pelo Eterno. E isso trouxe um zelo muito grande com as coisas do Eterno. Então, quando ele viu aquela afronta, imediatamente ele agiu. Enquanto o povo ficou ali parado, congelado, sem ter atitude para agir, Pinhas foi lá e fez o seu trabalho, fez o que deveria ter sido feito. Mas, para isso, ele era uma pessoa próxima do Eterno. Né? E como o nosso Ari Guilherme falou, né, nós erramos, citou muito bem o texto de Oséias, nós erramos porque nós não temos conhecimento. E como é que nós temos que ter essa conexão, esse conhecimento? É estarmos sempre alinhados, né, com a Torá, com o estudo, praticando,
né, sobretudo praticando, e não simplesmente sermos ouvintes esquecidos. É o que diz lá em Tiago 1, 2, né? Devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes esquecidos. Ok. Rafael Mondelli, Ovadia. Shalom. Eu quero tentar responder a pergunta do irmão Yaakov e, no fim, devolver se ele concorda ou o porquê que não, se ele discordar, né? Porque a pergunta foi por que Pinchas assassinou, cometendo um pecado, né? Transpassando a lança ali nos dois no acampamento, né? A pergunta, na verdade, é o seguinte: como é que essa atitude de Pinhas ela foi perfeitamente aceita pelo Eterno? Ele assassinou, né, algo que me intrigou durante essa semana, né? Como que essa atitude de assassinar foi aceita pelo Eterno, sendo que o mandamento é não assassinarás, né? Sim, e é exatamente nesse sentido que, se a gente for em Êxodo 22, a gente vai estar lá encontrando, né? Se minando a casa for achado ladrão e for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Né? O minando, ele já, na tradução, ele já carrega um sentido, né? O minar, no sentido figurado, é retirar pouco a pouco, né? Tirar a energia, a saúde, as forças. Então, vinha esse pecado minando o acampamento, né? Que era nesse sentido. E no caso ali, ele não assassinou, né? Porque no Êxodo 20, né, o mandamento é lo tirtzar, né? O tirtzar vem do verbo akar, né, que é arrancar, né, matar. E no Êxodo 22, o verbo que é usado é diferente. Ele ali é o verbo narrar, que é golpear, ferir. E eles carregam sentidos diferentes, né? E quando a gente analisa o minando, né, o que está ali, pode ser traduzido como arrombamento, roubo, né? A palavra vem da raiz ratar, né? Ratar é cavar, remar, perfurar. Então, o próprio texto hebraico ali, eu vejo que permitia essa perfuração num rebelde que estava minando o acampamento com a prostituição. E esse ato de cumprir o mandamento, na verdade, né, porque ele não tem culpa do sangue, ele expiou o pecado de todos, né? Então ele não assassinou, ele matou na defesa da ação que o Eterno, nos olhos abertos dele, como você mesmo disse, ele teve a atitude correta, ordenado pelo Eterno, né? Então ele cumpriu uma missão do Eterno. Eu entendi assim, quando você fez a pergunta, eu comecei a pensar já nesse mandamento e fui ver as palavras para ver, tentar, espero que eu tenha sido claro no meu raciocínio. Ok, é uma resposta, né? E o hebraico é lo tirsa. Tirsa. Tirtzar. Tirsa, Isso no Êxodo 20, né? E que ali ele usa imatse. que significa Não matar. Desculpa, não é imatse, verrucar, que vem do verbo narrar, que é golpear, ferir, bater, matar. A expressão ali, né, o significado correto seria não assassinar mesmo, né? Porque você não pode fazer algo premeditado, né? Porque aquele que mata premeditadamente, nem a cidade refúgio serve para ele, né? Mas o matar, como é a pessoa que entra na sua casa de noite, você não vê, você está brigando com ele ali, a pessoa morreu, né? Então, nesse caso, você não é condenado. Mas tem uma coisa nessa passagem, sobre o que você levantou, Jacob, que é importante a gente lembrar. Como era feito
a condenação da pessoa idólatra. Vocês lembram? O que aconteceu com o idólatra? Era como feiticeiro, né? Não, o idólatra. Qual era a condenação do idólatra? Era apedrejado? Era apedrejado. Era para ser morto. Né? E nesse caso, a gente tem duas situações distintas. A gente teve o caso do bezerro de ouro. Ali foi uma ação de idolatria. Construíram um bezerro. Qual foi a sentença? Foi apedrejamento? Foi morte. Foi espada e saiu passando a espada. Então, é um caso extremo. Porque, normalmente, deveria que se montar um Beit Din. O Beit Din tem testemunha, leva tempo, né? E no caso nesse caso de Números, o tempo era crucial para que se parasse a mortandade. Porque você imagina, a mortandade está acontecendo. Não, vamos montar aqui um Beit Din. Vamos escolher quem são as pessoas, as testemunhas. Quando acabou o julgamento, acabou, não tem mais ninguém vivo. Morreu todo mundo. Então, da mesma maneira que precisou de uma atitude drástica, lá no caso do bezerro de ouro, que era de idolatria, esse caso de Zimri e Cosbi também era um caso de idolatria e ainda mais imoralidade sexual, que também necessitava de uma atitude drástica e rápida. Por isso que não foi montado um Beit Din para julgar nenhum dos dois. Foi tomada uma atitude drástica para que pudesse parar com tudo que estava acontecendo ali no meio do acampamento. Então, medidas drásticas necessitam atitudes drásticas. E por isso que o Eterno dá para Pinhas a Beit Shalom. Porque, com certeza, aquela atitude, até para ele, pode ter sido uma atitude que depois ele ficou pensando, refletindo sobre aquilo, e o Eterno acalmou ele. Falou assim, olha, você fez certo, você fez correto. A tua atitude vai ser agora levada a uma aliança de paz entre nós. Fica em Shalom. Você trouxe Shalom para a comunidade, você trouxe Shalom para o corpo, né? Assim, para as tribos ali. Então, a idolatria era apedrejamento, mas nós não tivemos no bezerro de ouro e não tivemos aqui também. Porque precisava tomar uma atitude drástica, urgente sobre aquilo. Não dava para montar um Beit Din. Mesma coisa, Yeshua lá no templo, ele toma uma atitude drástica. Ele sai botando todo mundo para correr ali. O zelo dele foi tão grande, né? Ele foi tomado de um zelo tão grande, né? Que ele teve que tomar uma atitude, né? Então, eu vejo que, nesse caso, porque no caso, tanto no caso de Zimri, como lá no caso do bezerro, foi um caso de idolatria, né? Então, haveria necessidade de uma atitude drástica, e não dava tempo para montar um Beit Din, para resolver a questão, resolver a situação. Por isso foi algo dessa maneira, e o Eterno depois agracia ele com a Beit Shalom, a Brit Shalom, a aliança de paz. Até porque a mortandade estava chegando, estava pegando todos, e poderia alcançar também, quem sabe, Pinhas, né? Falei assim, então vou acabar com isso aqui, né? E como uma espécie de defesa para o lado dele, né? Mas eu vejo também que pode ter sido uma exceção que o Eterno abriu, né? E a gente não pode fazer de uma exceção uma regra, como é o caso também do ladrão na cruz, né? Que ali foi uma exceção. Às vezes a pessoa, vou me arrepender dos pecados no meu leito de morte. A exceção pertence a Hashem. Exato. A regra é nossa. Uhum. A gente tem que andar na regra. A exceção pertence ao Eterno. A gente nunca pode andar naquilo que não é nosso. O nosso é a regra. O do Eterno é a exceção. Então, quem quer andar na exceção, né, eu acho muito temerário querer andar na exceção. Acho bem melhor andar na regra. E o Eterno aplica a exceção a quem ele quer aplicar a exceção. Porque nesse mesmo texto de Números, o Eterno fala, Pinhas apartou o meu furor. Ou seja, ele aplacou, né, ele desviou o meu furor. A atitude dele foi benéfica. Apesar de drástica, benéfica. Não dava tempo de Pinhas armar um conselho e falou, gente,
que vocês acham da gente fazer isso? Alguém tem que tomar uma atitude. A casa está pegando fogo, não dá para imaginar que a gente vai ficar discutindo a opção de jogar água. Vai ser por balde, vai ser mangueira, vamos pedir para chover. Não, tem que tomar atitude. E Pinhas foi esse que tomou atitude por zelo, né? Ele não tomou atitude por ódio, ele não tomou atitude por vingança, ele não tomou atitude por um outro motivo a não ser zelo. E aí isso é outra coisa que a gente tem que entender da ação dele. A ação foi por zelo, não outro Zelo motivo. e amor também, né, por Hashem, né? Sim, com certeza. Quem mais gostaria de perguntar? Ana. Ana está com a mão levantada. Pode perguntar. Shalom, irmãos. Rabino, eu me detive muito no capítulo 29, né? Porque o senhor sabe que eu até procurei a sinagoga, né? Porque eu tinha muito interesse de conhecer as festas. E aí, eu queria saber o seguinte, né? No capítulo 28, no fim, fala de oferta por voz. No capítulo 29 também fala um pouco isso. E eu queria entender se é o pecado, a oferta de pecado, porque tem oferta queimada, oferta de pecado, oferta de alimento, oferta de bebida, não é? E aí eu queria saber isso. E também, assim, no versículo 7 do capítulo 29, está falando da festa do Yom Kippur? A festa de expiação? Sim, esse verso fala da festa de Yom Kippur. Afligirei vossas almas. No dia 10 do 7º mês, é a festa de Yom Kippur. E no verso 12 seria a festa... De a Sukkot. festa do Sukkot. Isso, os tabernáculos, exatamente. A festa de Yom Kippur, ela é no dia 10? 10 do 7º mês. O 7º mês é outubro? Não, o 7º mês, dependendo do ano, cai em setembro ou cai em outubro, depende do ano. Porque o 7º mês, sempre no calendário gregoriano, normalmente vai ser na metade do mês até a metade do outro mês. Normalmente é assim. No nosso site, deixa eu ver quanto é que está aqui, ó, btf.org.br. Te falo a data direitinho que vai cair Yom Kippur. Desse ano? Desse ano. Yom Kippur vai cair dia 1 para o dia 2 de outubro. Ao entardecer do dia 1 ao entardecer do dia 2 de outubro. Mas que lá vai para ser para outubro vai cair dia... Deixa eu ver... Dia 1 vai cair de uma quarta-feira à noite para uma quinta-feira à noite. Tá. Agora, mas no calendário judaico é dia 10. É dia 10 e o mês é o Tishrei. 10 de Tishrei, ou o 7º mês. E outubro, para nós aqui, é o 10º mês, né? Outubro é o 10º mês. E no calendário hebraico é no dia 10 do 7º mês. E o 7º mês esse ano é setembro ou é outubro? Vai cair do entardecer do dia 1 de outubro para o entardecer do dia 2 de outubro. Ou seja, não para ele começa no mês 9 nosso aqui e passa para o mês 10. Então, parte do mês 9, que é setembro, até parte do mês de outubro, no calendário ocidental. No calendário de Israel, é 10 do mês 7. Esse ano, o mês 7 é qual mês da gente? Vai cair setembro, parte de setembro até parte de outubro. Vai até mais ou menos o dia 20 de outubro. Do dia
mais ou menos 20 de setembro a 20 de outubro, nesse intervalo de tempo. É o 7º mês. Tá. E nesse mês tem a festa de Sukkot, que é do dia 15 ao dia 21. No primeiro dia do mês 7, nós temos a festa de Yom Teruah. Depois nós temos a festa de Yom Kippur. Depois nós temos a festa de Sukkot. São 3 festas bíblicas num mês só. Está lá em Levítico, capítulo 23. Direitinho, lá está mostrando. É a festa das trombetas, a primeira? Yom Teruah é a festa das trombetas, isso. Festa das trombetas, festa da expiação, né, de Yom Kippur, e depois festa dos tabernáculos, que é Sukkot. Certo. E aí, sobre as ofertas que você perguntou, é que nós temos, às vezes, o costume, algumas pessoas, já do dízimo. O dízimo já é uma coisa que quase todo mundo já compreende bem. Mas, além do dízimo, também existem as ofertas. Né? Por isso que no capítulo 28 e no capítulo 29, né, fala sobre, principalmente no 28, que você comentou, né, lá no final. E o dia 29 também fala muito. Então, fala de ofertas e fala de dízimo. Ou seja, quando você vai para uma festa bíblica, você vai levar a oferta. O dízimo é algo que acontece mensalmente. Se coincidir do dia que você vai para a festa, também você levar o seu dízimo, você vai levar a sua oferta e você vai levar o seu dízimo. Entendeu? Você pode fazer as duas coisas. Mas oferta não tem valor específico na oferta, não tem quantidade específica na oferta, digamos assim. Né? Mas no dízimo, isso tem. Né? E algumas ofertas, o Eterno pode também colocar, como a gente vê lá no capítulo 28, né? Ele fala 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Ele coloca uma relação de proporção aqui também. Tá? Mas o que você pode fazer, que é o correto de ser feito, né? É você fazer uma oferta e também ter o dízimo mensal. Então, para festas bíblicas, para os encontros de festas bíblicas, a palavra sempre fala que nós não devemos ir de mãos vazias. Né? E não ir de mãos vazias não é a comida que você leva para celebrar. Não é o prato salgado, o prato doce, o refrigerante. É oferta mesmo, fazer algum tipo de oferta a Hashem. E no nosso caso, né, como nós não estamos nesse momento agrícola, e a gente tem outras maneiras de fazer a oferta, que pode ser também através de valores monetários. Certo. A oferta de bebida era vinho, suco da uva, era o quê? Como é essa oferta de bebida? Qual que é o versículo que está a oferta de bebida? Olha, são tantos. São muitos mesmo. Deixa eu falar. O primeiro que eu encontrei é no 29:6. Tem no 28:14. 28:14. Também. Eu até queria anotar, eu até fui atrás do que é um rim de vinho. É 1 litro e 700 ml, alguma coisa assim. Sim, tem uma quantidade, tem uma quantidade que eles colocam lá. Aí, esse vinho é o vinho alcoólico? Sim. Na Bíblia, sempre que se fala de vinho, é alcoólico. Não existe vinho, no sentido bíblico, de não alcoólico. Esse ato de libação, a gente tem que entender o que é uma libação. Né? Libação é a forma de você derramar vinho, você despejar vinho. Né? Geralmente era sobre o altar ou parte dos sacrifícios, tá? Como a oferta de animais ou oferta de cereais também. Era a forma de você derramar o líquido sobre a oferta que você estava realizando ali naquele tempo. Então, para cada tipo de animal, existia uma quantidade de vinho que era derramado sobre aquela oferta, ou sobre o altar de cobre, né? E isso tudo feito lá no pátio externo, né? Fora ali do mexicano, fora da tenda. Era um ato de agradecimento, de devoção, simbolizando a alegria daquilo que você está entregando a Hashem, né?
É um ato de alegria mesmo. Certo. Tá ótimo. Mais alguém gostaria de perguntar algo? Foi uma pena, foi uma pena não ter até a hora, né? Mas, assim, essa passagem de Elias me chama tanto a atenção. Eu Elias? acho que sim, Qual passagem? A Raftará deve ser, né? é 1 Reis, Ah, sim. 1 Reis 18, 46, até 19, 21. Porque aí está toda a terapia de Hashem. Toda a terapia, não é? De permitir a pessoa dormir, a pessoa se isolar, depois alimentar, dar uma atividade física para correr, depois pedir para ele falar, 3 vezes pede para ele falar, para ele desabafar, porque ele estava em pânico, né? A parte que eu gosto muito Eu dessa acho passagem muito linda. de E Reis, ainda da missão, uma missão linda, de ungir 2 reis, ungir o profeta que vai, né, substituí-lo. Então, é toda terapia. Quando a pessoa está deprimida, precisa disso. eu gosto muito dessa passagem do A pessoa capítulo está 19. deprimida, a pessoa está deprimida, em pânico, precisa disso. No capítulo 19, o verso 12 é um verso que eu gosto muito. Na verdade, começa no verso 11 e o verso 12. O 29? Reis 19, do 19. verso 10 ao verso 13. Sim. Onde Elias está procurando o Eterno em alguma das manifestações da natureza. E ele encontra não no trovão, não no terremoto, Isso. encontra naquela coisa mais suave. Né? Um sibilo. Em algo Um fogozinho. bem suave, com um fogo, né? E aí vem uma voz mansa e delicada, né? Aí Isso. ele ouve, se envolve na capa e sai para fora, né? E põe-se na entrada da caverna lá. Aham. E aí o Eterno pergunta para Elias, né? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aí? Isso. E é uma pergunta que é para Elias se localizar, se situar, né, naquele momento, né? Como perguntou para Adão, onde é que você está, Adão? Uhum. Né? Quando ele pergunta, essas perguntas que o Eterno faz, nunca é para que a pessoa responda, eu estou aqui dentro da árvore, eu estou aqui na porta da caverna. Não, é para que a pessoa reflita e fale assim, realmente, onde é que eu estou? Uhum. Às vezes nós nos perdemos e a gente tem que Isso. se encontrar, às vezes. É verdade. E essa paraxá de Pinhas, ela é linda, né? Porque Moshe, ele não se perde, né? Uhum. Pelo fato dele não entrar na terra. É. Muitas pessoas poderiam, já que eu não vou entrar na terra, turma, se vira aí, um abraço para vocês, já carreguei vocês até aqui, 40 anos, estou de férias, né, aposentei, né, pendurar minha chuteira, o próximo que vem aí, seja bem sucedido e tchau. Uhum. Mas Moshe ele não se perde nisso e a preocupação de Moshe é com o povo. Senhor, levanta alguém para guiar o povo. E aí que Eliarro falou nessa importância da liderança, né? E aí Moshe dá umas características, né? E não é que alguém vai ser cheio delas ainda. É alguém que já estava sendo cheio delas. O processo já estava em andamento há tempos para que essa pessoa já estivesse cheia naquele momento. Pessoa em que há este Espírito. Então o Eterno fala assim, chama Yehoshua, porque nele há este Espírito. Não é que nele haveria esse Espírito, é que nele há. Então essa preparação de Josué, né, de Yehoshua, já, como bem falado, não foi naquela semana. Né? O cara não fez um cursinho intensivo lá, um 3 em 1, fez alguma coisa lá para resolver o problema pontual, não. Foi algo que ele foi preparado ao longo do tempo, ao longo das provações,
das experiências, dos montes, das subidas no monte com Moshe, de ficar ali na porta da tenda esperando Moshe, de acompanhar Moshe em todos os momentos. Essa formatura, essa formação dele, chegou o momento da formatura, né? Chegou o momento que ele vai pegar lá o canudo, né, e vai falar assim, está na hora de assumir aquilo pelo qual eu fui preparado. E às vezes Yehoshua nem se atentou para essa preparação. Pode ser que não seja algo planejado por ele, senão eu quero tomar o lugar de Moshe, então eu vou acompanhá-lo nesse processo. Porque eu tenho certeza que se fosse assim, Moshe tinha colocado ele para escanteio. Se houvesse um interesse, né, humano, interesse da posição, porque tem gente que quer a liderança, como Korah quis, né? Korah quis a liderança, mas nunca se colocou do lado de Moshe para caminhar junto. Às vezes o Caleb só queria servir, Josué só queria servir, só queria ser um servo, queria ser o suporte de Moshe ali. Mas aí chegou a hora que Moshe tem que partir. Né? E aí, sobre Josué, já existiam todas aquelas qualidades que Moshe entendia que era importante para o próximo líder. Né? E aí, ele fala para Hashem escolher. E olha outra coisa interessante. Se Moshe escolhesse Yehoshua, poderia ser aquela coisa assim, de apadrinhado, né? Yehoshua foi apadrinhado. Como é que fala? O queridinho. O querido. Tem um outro tema que eu não estou lembrando agora, como dizem por aí, mas é o amiguinho, assim, é o colega, não, né? O puxa-saco, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele que está junto ali. E aí, para Moshe fugir dessa... também, né? Hã? Se ele escolhesse o filho dele também, o filho dele. E para não ficar exatamente isso, né? Porque quem fosse escolhido por Moshe receberia uma carga de desconfiança muito grande. Né? Mas como o Eterno fala assim, escolhe a este. Opa, foi Hashem que falou. Leva perante o sacerdócio e faz tudo para que a glória que ele receba seja também vista por todos. Né? Ou seja, algo que o Eterno escolhe e depois ele põe perante todo mundo com a sua chancela, a sua aprovação perante aquilo ali. Então, essa integridade de Moshe, ela grita para a gente, né? Assim, como é que a gente tem que ser. Né? Como é que nós temos que ser, tanto como Moshe, tanto como Yehoshua. Porque Yehoshua também, nessa hora, ele não fala assim, que Moshe coloca sobre ele não é falso modesto agora. Não, Moshe, escolhe outro, vai. Eu não, me deixa quieto aqui no meu canto, eu quero só ajudar a carregar o piano, mas eu não quero ser o líder, não. Aí lá no fundo tá com aquela vontade de ser realmente. Não, quando é dito, eu falo, tá bom, o Eterno me escolheu, vamos lá. É ser verdadeiro nessa hora. Moshe foi uma maravilha e Yehoshua também foi uma postura incrível na hora de receber de Moshe tudo que o Eterno havia determinado a Moshe fazer. Né? Então, essa paraxá é uma aula para a gente. E as filhas de Tzlufahad, né, pediram algo justíssimo. Né? Elas não pediram a mais, não pediram a menos, elas pediram o que era justo. Nós não temos homens na nossa família. E por isso nós vamos ser prejudicados, né? Então elas colocam o pedido perante Moshe da forma muito correta. E Moshe vai perante Hashem e coloca a questão delas. Porque até então a orientação de Moshe era para os homens. Não tinha chegado ainda essa solicitação. Então Moshe viu uma solicitação nova, ele vai perante Hashem e fala, Eterno, as filhas falaram isso, isso, isso. O que eu faço? O Eterno falou, não, o que elas falaram está certíssimo, faz sentido e é justo o que elas estão pedindo. Né? Então, isso mostra para a gente também que nós podemos pedir, pleitear coisas, mas existe a maneira correta de pleitearmos as coisas. Korah foi pleitear da forma errada, contra o que o Eterno havia dito, de uma maneira totalmente não recomendada. Essas foram pedidas da maneira correta, justa.
né? Então, isso é importante para a gente aprender nessa paraxá. Fábio Miranda levantou a mão. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu já tinha até tirado a mão de levantado, que já são 9h30, mas aí o senhor tocou no assunto das 5 filhas. filhas lá do rapaz lá, do Zelofehad, o nome é mais ou menos isso? Zelophehad. Aí então eu lembrei dessa pergunta que eu tinha e ela voltou. É o seguinte, no caso delas, vamos supor que elas ainda fossem não casadas. Uhum. Elas casariam. Se elas Sim. casassem com alguém de outra tribo, aquela terra de possessão delas, que estava dentro da região de uma tribo, mas ela agora casada com uma pessoa de outra tribo, o filho dela iria herdar essa possessão? Como ficaria? E outra, e lá na terra, e isso é antes de entrar na terra. Depois de entrado na terra, esse tipo de situação também aconteceria? Um indivíduo que não tivesse filhos, está bem claro lá, né, que o indivíduo, Deus fala isso, se lá na terra um indivíduo que não tem filhos, fica para a filha, né? E se não tiver filhos de todo jeito, aí só para o pai. Está lá no capítulo 27 no livro de Números, né? Essa questão das filhas do nosso querido Zelophehad aqui. E aqui, a resposta que o Eterno dá está bem no verso 12. 12, peraí. Não, está um pouquinho antes. Verso 8. Verso 8, isso. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, não, mas acho que um pouquinho antes. As filhas de Israel falaram o que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para elas. Né? Então, a herança do pai vai ficar com elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Exatamente. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos, o irmão do falecido, né, da pessoa que morreu. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E aí vai subindo, né? Vai subindo, a parentela vai se levantando aí. E nem no caso de Boaz, lembra no caso de Boaz lá? Quem tinha que remir a Ruth era uma outra pessoa. Como o outro não quis remir, passou para Boaz, que era o próximo na linha, né, da remissão ali. Então, Mas ali era diferente. Ali era diferente. Ele ia comprar a terra de volta porque estava vendida. Sim, mas a questão que eu quero dizer é, a linha, ela vai passando de um para outro. Quando um não faz, o outro pode fazer. E aqui, nesse caso, a terra também vai passando de um para outro. Não tem filho, passa para a filha. Não tem filha, passa para o irmão do pai. Não tem, passa para o pai. Aí vai passando dentro da linhagem, continua dentro daquela linhagem. Sim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um casal só tem uma filha, e essa filha casa com um levita, porque levita tinha lá perto da região. Levita tinha em toda a terra, né? Casa com levita. O levita não tem posse, porque a posse dele é Deus, né? Então, aí esse casal que não tem filho, só tem uma filha, morre. A terra desse casal agora é herança da filha, que é a esposa do levita. Essa filha esposa do levita tem um filho junto com o levita. Esse filho do levita é um levita. Ele é dono da terra? Eu perdi a sequência aqui, Fábio. Desculpa. Começa de novo. Quem casou com quem? Um casal não tem filhos, tem uma filha. Essa filha se casou com um levita. Quando esse casal morrer, a terra deles vai para a filha, que é casada com o levita. Essa filha casada com o levita tem um filho junto com esse levita. Esse filho desse levita é um levita, ele não é da tribo de Efraim, por exemplo, da onde eles moram, é um levita. Então esse filho levita passa a ser dono de terra?
As escrituras dizem que os levitas não tiveram possessão da terra, né? Não tiveram repartição da terra. Mas não diz sobre a questão da herança, né? Se eles poderiam, com o casamento entre tribos, né? Entre cruzamento de tribos, esse filho futuramente poderia herdar alguma coisa. Eu não saberia te dizer isso agora de bate-pronto, tá? Eu não tenho essa resposta pronta. Não sei se algum irmão teria essa resposta pronta aí. Rabino, Oi. não teria relação, por exemplo, o levita não ter a terra no sentido de divisão de tribos de toda a Eretz Israel, né? E o terreno onde eles moravam, tinha levita em Simeão, tinha levita em Efraim, tinha levita em Judá, tinha levita, e lá eles tinham a posse deles. Cidades, né? Mas Cidades. ali não era terra, era cidade, né? Era diferente. Não, sim, mas eu digo assim, ele tinha a posse, ele tinha a casa dele na tribo que ele morava. Ele morava na E terra, é que ele morava na Ele terra tinha de uma outra casa. tribo. Ele morava Sim, numa Tinha casa. uma casa, não uma a fazenda. casa passa de herança, mas continua da tribo onde eles moram. Isso, mas a Mas terra uma casa. não é de Levi, a terra é da tribo. Por exemplo, Eucana morava dentro da região de Efraim, mas eles não tinham posse de terra. Eles poderiam ter uma casa para morar, mas não posse de terra para plantar, né? As escrituras, elas são claras, né? Lá em Deuteronômio 10:9 fala que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. Não tem o que fazer. Se não tem parte nem herança, então eu subentendo que também a herança da terra não pode ter. Ele não pode possuir. Mas eu entendo que tem um tamanho aí. O que Levi não tinha era uma fazenda. Ele tinha uma casa na cidade e podia até ter um sítiozinho pequenininho nos arredores da cidade, porque a terra nos arredores da cidade podia ser de Levi, sim. Agora, uma fazenda na região aí não. Ele não tinha plantação, ele não vivia da plantação, né? Até porque tinha os animais que eles tinham para fazer os seus sacrifícios também, né? Então, isso não era... É porque a casa, como a gente olha hoje, essas casas que nós conhecemos aqui, né? Lote de 400 metros, 300 metros, você não vai criar animais ali. Eram maiores do que isso, com certeza eram maiores do que isso. Mas eles não tinham herança de terra. Então, ou seja, mesmo que casasse com pessoas de outra tribo, os filhos nascendo sendo Levi, eles não poderiam herdar a herança das tribos que foram divididas pelas tribos. Essa herança eles não poderiam fazer parte. Então eu fiquei com essa dúvida aí, porque nessa situação é possível, pela filha, um casal que não tem filhos, só filhas, ele acaba transferindo para outra tribo aquela terra, que pode ser, no caso, Levi também, a outra tribo, pode ser Não, Judá. Levi não pode receber herança. Pois é, proibido. essa foi a dúvida. E aí tem uma coisa interessante, né? No caso das filhas aqui, né? A terra permaneceria sempre como parte da tribo de Manassés, pois a ideia é que elas se casassem dentro da tribo, obedecendo a regra que o Eterno deu. Né? Então, ali, em Números 36:3, fala que as filhas de Tzelofehad casaram-se com seus primos da mesma tribo, para que ficasse tudo dentro da tribo de Menache. Aí realmente, aí mantém a regra. Mantém a regra. Rabino, um comentário agora, daí o senhor comenta se o meu comentário está adequado ou não. Eu vi um fato interessante, que esses sacrifícios, que são feitos todos os dias de manhã e de tarde, são determinados agora. Quer dizer, durante os 40 anos do deserto, não havia sacrifícios no tabernáculo de manhã e de tarde. Só agora que o povo está entrando na terra é que Deus determina, para fazer sacrifícios de manhã e de tarde. Aí, pensando sobre o assunto, eu vi que isso era por causa das circunstâncias. Se fizesse sacrifício de manhã e de tarde enquanto ele estava 40 anos no deserto, podia haver uma redução do rebanho. Mas agora eles vão entrar na terra e, inclusive, haverá guerra e eles vão ganhar rebanhos aí pelo processo do espólio. Então já está havendo um aumento do rebanho e do alimento, né, dos cereais e tudo mais. Então é possível ter esse gasto de manhã e de tarde lá no templo todo dia, né?
Isso Mas, me leva a mas pensar que hoje também nós temos uma situação especial e aí a mudança de contexto e a mudança na lei. Essa seria a minha visão. É que uma vez eu perguntei a questão do cordeiro de Peça. Aí a resposta foi: como não existe o tabernáculo, não existe o templo, também não tem o cordeiro mais com as ervas amargas na festa de Peça, né? não tem o sacrifício do cordeiro, é. Mas lá em Êxodo, capítulo 29, fala sobre os sacrifícios contínuos que oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e outro cordeiro se oferecerá à tarde. Então, durante os Aqui é só 40 anos repetição. Hã? Aqui é apenas uma repetição do que já tinha sido determinado antes. Então, ou seja, tinha sacrifício de manhã e tinha sacrifício à tarde também. Então, ele já existia durante os 40 anos no deserto, de manhã e de tarde. Já existia. O que acontece, o que pode acontecer nisso aí, é que, por exemplo, existem vários tipos de sacrifícios, né, o de pecado, não só o de pecado, que eram de animais, né? Às vezes as pessoas elas só não sacrificavam tanto quanto deveriam, digamos assim, né? Justamente para poder não acabar com o rebanho, né? Então você imagina essa população toda andando no deserto, o tamanho do rebanho que tem que ser para manter um sacrifício diário, né? Ou seja, quando for fazer os sacrifícios diários, quem for fazer, tem pela manhã e tem pela tarde. Não quer dizer que todas as famílias têm que fazer todos os dias sacrifícios pela manhã e pela tarde, mas são momentos específicos da vida de cada indivíduo que vive naquela família. Pode ser que uma pessoa faça um sacrifício por mês, um sacrifício a cada 3 meses. A gente não tem essa informação tão precisa de quanto tempo uma pessoa fazia sacrifício, né? De quanto em quanto tempo, ou quais tipos de sacrifício que eles faziam. Se a maioria era de flor de farinha de trigo, se a maioria era de animal, né? Ou se era de aves, como era o tipo do sacrifício e a frequência e a regularidade deles. Mas o fato é E que esses sacrifícios, que eram feitos todos os dias no tabernáculo e depois no templo, quem que sustentava esses sacrifícios diários? Porque esses não são de ofertas do povo. Esse é um sacrifício da estrutura do templo e dos serviços do templo. No tempo de Davi era o rei quem já mas fornecia, e você lembra antes que era o povo que ia dando mesmo e pegava das ofertas. acho que não sei se foi na paraxá passada que a gente viu isso, mas que fala dos animais que também eram ofertados ao templo, né? Então também tinha os animais que eram ofertados ao templo que faziam parte, alguns deles, não todos, né? Porque nem todos os animais eram para sacrifício, mas os que eram possíveis de serem sacrificados faziam parte dessa manutenção dos sacrifícios diários também. E E aí, lá em Malaquias, quando Deus diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, ele também estava reclamando que estava faltando sacrifício? estava reclamando que o pessoal estava de mão fechada, digamos assim. Não necessariamente que estava faltando sacrifício, mas que as pessoas não estavam cumprindo com o que deveriam cumprir, né? E aí fala para que haja mantimento, para que haja como manter tudo funcionando, né? Uma ideia é mais ou menos essa. Mas não que estava suspendendo o sacrifício por falta de alguma coisa. Mas o Eterno estava chamando a atenção das pessoas que elas estavam levando animais defeituosos, animais mancos, animais cegos, né? Tipo assim, o refúgio dos animais, o que não presta para mim, eu estou levando para entregar no templo, né? Então o Eterno reclama disso, fala, olha, está errado isso, né? Temos que corrigir isso. Ok, eu teria outras perguntas, mas vamos deixar para outro dia. Tá bom. Eu vou encerrar aqui a gravação, eu esqueci de encerrar antes das perguntas. Hoje as perguntas ficaram